1 Reis, capítulo 19, do versículo de 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida com mão deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, uma botija de água, comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Amém. Está entre nós a palavra de Deus mais uma vez. E eu louvo a Deus por este momento maravilhoso de poder ouvir do Evangelho da Graça mais uma vez. E então, irmãos, esta palavra bastante conhecida, eu sempre costumo dizer que às vezes nós extraímos muito pouco da palavra de Deus. Às vezes se torna costumeiro, muito rotineiro, ouvir sempre a mesma coisa. Mas a centralidade da mensagem da palavra de Deus, em toda ela, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o verdadeiro Evangelho da graça. E nesse texto, 1 Reis, irmãos, já na introdução desta mensagem, eu quero, em poucas palavras, falar de Elias. Quem foi esse homem? Um profeta do Senhor, um homem muito usado por Deus em um momento difícil em que a terra está vivendo, aqui, por ora, Israel. E é um homem, irmãos, enfrentando agruras e batalhas por causa do nome de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. E nós entendemos que este homem, um profeta do Senhor, também muito messiânico, apontando sempre para Jesus, o Senhor usou de bondade e misericórdia, e ele se transformou em uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Aqui, nessa circunstância, a terra, em especial Jerusalém, está passando por um momento difícil. A terra está vivendo muita fome, seca, e já é juízo do Senhor. Só que nós entendemos, irmãos, que Deus, por sua bondade e graça, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece firme, porque Deus nos dá graça e nos sustenta pela sua palavra. Assim, deu saída ao homem de Deus, aqui no caso Elias, não só ele, mas naquela terra também, irmãos, está passando por momentos de dificuldade por causa de seus pecados. Nós sabemos que o povo de Deus se corrompe e começa a adorar deuses pagãos. Aqui existia um nome conhecido como Baal, e estes homens, irmãos, se curvam diante dele. Elias profetizou e viveu na época do rei Acabe, Acasias também, são dois reis, e Deus usou poderosamente deste homem de Deus para demonstrar ao povo pagão, idólatra, pecadores, e propriamente o povo de Deus também, que desviava-se do caminho do Senhor, o quanto Deus que nós adoramos é poderoso. E nessa circunstância aqui é Acabe o rei. Por nome de Acabe, Deus deu a Elias grandes vitórias. Não só Elias, mas o povo de Deus pôde ver 400 profetas de Baal, nesse texto que nós acabamos de ler, um pouco antes, ser consumido pelo fogo de Deus, pelo poder de Deus. E por intermédio de Elias,
o Senhor, usando ele como ferramenta, demonstrou o seu grande poder. Irmãos, mas aqui a primeira verdade deste texto nos mostra que nós não somos poderosos. Aqui deixa bem claro que não há oração poderosa, não há homem poderoso, não há força suficiente o bastante em nós para atravessarmos os momentos de dificuldade. Entretanto, nós entendemos que sem Deus nós não somos nada, nós somos limitados. Lá na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, nós vamos compreender bem quando o autor diz que Elias era um homem semelhante a nós e tinha os mesmos sentimentos que o nosso, mas a Bíblia também diz que em fervente oração ele ia à presença do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aqui nós vemos já, irmãos, um homem desfalecido, um homem que Deus usou poderosamente nos capítulos anteriores, e ele viu sobre a sua frente, diante dele, profetas, são 400 homens de Baal, sendo consumidos pelo poderoso fogo de Deus que desceu desde a glória dos céus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Esse homem viu grandes coisas Deus fazer. A Bíblia nos relata que ele foi até Acabe, no Monte Carmelo, e disse: por juízo de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, por causa de seus pecados e do jeito que vocês estão vivendo, fora do caminho do Senhor, eis que eu dou a minha palavra. Ele disse: sobre a minha palavra não choverá neste lugar, durante 3 anos e 6 meses não choverá, de acordo com a minha palavra. E então aconteceu isso, passou-se os 3 anos, ele volta novamente no mesmo monte, já acompanhado de mais uma pessoa que estava com ele, talvez um suplente, que estudava nas escolas de profeta com eles. E novamente ele ora e ora e ora, e quando ele levanta, antes de levantar ele pergunta ao homem que ali estava: você viu alguma nuvem? E depois de inúmeras orações, sim. E aonde ela está? Muito distante, ela é menor que a palma da minha mão. E então ele disse: vamos descer correndo. E avisou o rei: desça, porque este lugar será inundado. E assim aconteceu, diante do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas agora, nós conhecemos um homem que viu todo este poderio de Deus se curvar, se lançar e pedir a morte. Elias, biblicamente, é o primeiro homem que sentiu o peso da depressão. É o primeiro homem que esteve com a enfermidade da depressão. Na Bíblia, ele era o primeiro homem que, mesmo tendo batalhas, mesmo passando por momentos de dificuldade, viu o poder de Deus se manifestar. Mas a Bíblia aqui, irmãos, a primeira verdade que ela nos ensina é que tudo provém da graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há força em mim, não há força em nós, não há força nos irmãos que aqui estão, não há força em você que assiste. Tudo é graça de Deus. E se você e eu precisamos da graça de Deus, a resposta é um sonoro sim. Todos nós necessitamos da graça de Deus, porque a força provém do Senhor. Bendito seja o nome santo de Deus. E então, irmãos, aqui nessa circunstância, ele desiste. Ele olha para o reino do sul, aliás do norte, e vê que tinha muitos ainda profetas falsos, um povo pagão. Então, quando ele olha para tudo aquilo que aconteceu, o poder de Deus, são 400 profetas mortos, o fogo de Deus desceu, consumiu toda aquela lenha do altar, lambeu toda a água, consumiu o sacrifício que ali estava. Mas quando ele olha para o outro lado, ele se sentiu sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E tomou uma decisão precipitada. Tomar decisão sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas das vezes nós fazemos a mesma coisa, tomamos decisões da nossa vida e que depois nós amargamos prejuízos, amarramos derrota, vir aqui dizer que a presença de Deus está neste lugar e que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas não olhar pelo contexto da palavra em si todo o evangelho. Estamos
perdendo o nosso tempo de adorar aquele que é digno de honra e de glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Evangelho está neste lugar, nesta página, nos ensinando que nós devemos ser mansos diante do Senhor. Nós devemos olhar para Deus e dizer: Senhor, todavia, apesar da minha luta, da minha prova, o teu nome está sendo glorificado sobre a minha vida, o teu nome está sendo glorificado sobre a minha alma, o teu nome está sendo glorificado sobre o meu sofrimento. Em tudo dai graça, louvado seja o nome santo do Senhor. Vivemos para a glória de Deus. Hoje de manhã falávamos isso. Nós vivemos para a glória de Deus. Se passamos provações para a glória de Deus. Se passamos necessidade, passamos necessidades para a glória de Deus. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. E se morrermos, morreremos para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Elias aqui, irmãos, quando ele olha para o outro lado e toda aquela cidade toda devastada pelo pecado, pessoas que estavam se corrompendo, nós acabamos de ler, adorando outros deuses, profanaram o altar do Senhor. E então ele talvez tenha entendido que toda a sua força, de fato, nós somos limitados, ele não teria condições de continuar. A Bíblia nos declara e nos informa que ele, vendo o que estava se levantando, se levantou e, para escapar com vida, se foi, chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, porém foi ao deserto. A segunda verdade desse texto nos ensina que às vezes somos nós que vamos para o deserto, somos nós que entramos nos vales, somos nós que tomamos decisões e acabamos por vez sofrendo, passando por dificuldades sobre a nossa vida. Somos nós que tomamos decisões sem antes consultar o Senhor. Aqui claramente Deus não queria o deserto para Elias. Foi Elias que escolheu o deserto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o seu problema, as decisões que você tem tomado, os irmãos que estão aqui presentes, mas a pergunta da palavra e o Espírito de Deus nos pergunta: será que nós consultamos ao Senhor antes de tomarmos as nossas decisões e clamamos: Senhor, aonde eu colocar os meus pés, coloque-os do Senhor, aonde eu entrar, entre comigo, aonde eu pôr as minhas mãos, coloque as tuas, me abençoe, bendito seja o nome santo do Senhor. Quantos vales nós entramos, irmãos, quantos desertos que nós pisamos, porque nós tomamos decisão. O Senhor queria e tinha estipulado ele como um profeta, tinha colocado ele ali para a glória do próprio Deus, mas ele cansado, irmãos, não é errado nós cansarmos, o errado é nós tomarmos decisões que não seja para a glória de Deus. Se esta noite a mensagem do Evangelho está tocando no teu coração e o Espírito de Deus aquece a tua alma, volte atrás da sua decisão. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor nos sonda. A Bíblia descreve que é o Espírito de Deus que sonda o nosso coração e que prescruta os pensamentos de Deus. Nós vemos isso em João, em Apocalipse, nós vemos isso e entendemos bem que o Espírito de Deus nos assiste e, além de nos assistir, sonda o nosso coração, prescruta o nosso pensamento e conhece os planos do Senhor, entende os pensamentos de Deus. E se o meu sonho, as nossas propostas, o nosso propósito estiver alinhado com o propósito e o desígnio de Deus, e então a vontade do Senhor será feita sobre a nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Seja isso, talvez, que muitos problemas se levantam, porque nós colocamos as mãos, nós queremos operar aquilo que Deus não quer. A Bíblia nos ensina que a nossa sabedoria é tão pequena e padecemos por falta de conhecer a verdade. Quando a palavra de Deus nos exorta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, a verdade não é o que sai da minha fala. Logo, a verdade não é o que sai da minha mente, a verdade está sob as minhas mãos, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Um homem usado por Deus, um homem cheio da presença do Senhor, um homem de oração, mas que se rendeu à sua emoção, se rendeu ao seu sentimento,
Não diferente, irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, somos exatamente iguais. Nós nos rendemos para os nossos sentimentos, nós nos rendemos para as nossas emoções, nós nos rendemos para os nossos pensamentos. Quando a Bíblia nos ensina por Jeremias que o nosso coração é cheio de engano, que os sentimentos do nosso coração têm engano, e se tem engano, tem carne. O nosso coração se volta para as coisas que agrada a nossa carne, que nos dá prazer, que nos alivia a dor, e então não vivemos para a glória de Deus, vivemos para os nossos sentimentos, vivemos para o nosso desejo. Tiago 3 vai dizer: louvado seja o nome santo do Senhor, que nós não sabemos orar como convém, nós pedimos ao Senhor para guerrear, nós pedimos a Deus em oração para fazer inveja, nós oramos e pedimos ao Senhor algo para esbanjar com os nossos prazeres, com as nossas emoções. Não estou dizendo nada mais que o próprio Evangelho da Graça. O Senhor, pelo Espírito Santo, está ministrando no nosso coração para aprendermos o que é ser manso diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aprender a ser manso é entender a vontade de Deus. Quando oramos, já dissemos aqui, Jesus nos ensina: Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, venha o teu reino. Quando nós oramos, venha o teu reino, estamos dizendo: domine a minha vida, governe a minha vida, trabalhe sobre a minha vida, que os teus planos, seu domínio, teu governo esteja sobre a minha vida. E encerramos a pedido dizendo: seja feita a sua vontade. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se seja feita a sua vontade, nós estamos colocando a nossa vida como instrumento à disposição do Senhor. Estamos colocando a nossa boca como instrumento à disposição do Senhor. Estamos colocando os nossos pés, as mãos e o nosso corpo como instrumento em resposta: Senhor, me usa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eis-me aqui. Paulo vai dizer, irmãos, que nós glorificamos o Senhor com o nosso corpo. Nós adoramos o Senhor com o nosso corpo. Glorificar o Senhor é o nome dele ser exaltar. Adoramos o Senhor, que é o nosso culto racional, que nós podemos fazer na nossa casa, no trabalho, na igreja, na rua, no posto de gasolina, aonde formos, oferecemos um culto racional. Quando a Bíblia nos exorta a estar em constante oração, sem cessar, a palavra oração significa adoração. Bendito seja o nome santo do Senhor. Logo, quando estamos na presença de Deus e adoramos o Senhor, todos os momentos da nossa vida, não entramos nessa situação e circunstância de Elias. Por quê? Porque entregamos a nossa vida a um Deus que tudo pode. Louvado seja o nome santo do Senhor. E passamos a ser instrumento para a boa vontade soberana de Deus. Passamos a ser instrumento entregue nas mãos do Senhor. Portanto, irmãos, entrar no vale, entrar no deserto, com as nossas decisões, quantos que já estão, talvez me assistindo, ou os irmãos que estão presentes, passando por um deserto, e nós começamos a perguntar para nós mesmos: Senhor, deixa eu pensar um pouco mais, será que não foi minha atitude? Será que não foi eu que causei tudo isso? Deixa eu olhar aonde eu errei. E por que serve as nossas provações, aquele deserto que nós entramos? Permissão do Senhor, para que nós pudéssemos nos aproximar dEle e aprendermos com aquilo que nós erramos, aprendermos o quanto Deus é soberano e nós tomamos partido de algo que não era para fazer. Talvez se Elias, irmãos, um pouco mais para frente, quando Deus restabelece o ânimo e coloca ele de pé novamente, ele vai encontrar Eliseu, vai ungir mais alguns reis, vai ungir Eliseu a ser o sucessor dele. Eu tenho certeza que quando ele viu um carro, de fogo, um redemoinho, uma espécie de redemoinho, o homem, para os irmãos ver, pediu a morte, e Deus deu a morte a ele? Não, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas coisas nós pedimos a Deus e Deus não nos dá. O não de Deus
é a melhor consolação que nós podemos receber. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nós pedimos o Senhor e Ele nos dá, porque sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que tem separado para todos nós. Talvez alguém que nos assiste agora e os irmãos presentes está pedindo ao Senhor e pedindo ao Senhor e pedindo ao Senhor e orando e parece que nada acontece. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu vou pedir, mas todavia seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Faça de mim, Senhor, um vaso na tua presença. Todavia eu estou pedindo, mas eu não sei, Senhor, se é para mim, se está para mim, apesar de nenhum de nós merecermos a graça de Deus, todavia seja feita a sua vontade. Bendito seja o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Este homem então, irmãos, toma, Senhor, agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava se referindo a alguém que ensinou como os pais, não só. Mais para frente nós vemos, se continuarmos aqui na leitura, convido os irmãos a ler, ele vai se dirigir ao Senhor e dizer assim: Senhor, mais de 7.000 homens já morreram, aliás, todos morreram, todos os profetas, só ficou eu, não tem mais ninguém, não existe mais ninguém. E aqui é um sinal claro de depressão. Quando a pessoa chega nessa situação da enfermidade avançada, que é uma enfermidade, louvado seja o nome santo do Senhor, se sente sozinha, sozinho, solitário, não tem mais ninguém, ninguém para ouvir. O Senhor então, glória ao nome santo do Senhor, disse a ele: não, Elias, tem mais 7.000 que não se renderam a Baal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que dizer isso? O Senhor estava dizendo para ele: eu não mandei você ir para o deserto. Enquanto você luta aqui, tem mais 7.000 guerreando do outro lado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Enquanto atravessamos este mundo, não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Bendito seja o nome santo do Senhor. Talvez seja esse o seu pensamento, talvez seja esse o seu sentimento, estar sozinho, estar sozinha, atravessando um momento de dificuldade sozinho. Não, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Bendito seja o nome santo do Senhor. Nunca estivemos sozinhos, eu posso sentir a sua presença. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu posso sentir o ministrar do Espírito Santo sobre o meu coração, e eu tenho certeza que você que ouve esta palavra também sente o mesmo. E isso não é emoção, não é a nossa razão, é a presença de Deus manifesta dentro da nossa alma. Bendito seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E então no versículo 5 a Bíblia diz que ele se deitou, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Aqui a terceira verdade do Evangelho que entendemos dentro da Escritura Sagrada do Senhor, que quando nós não temos mais, irmãos, condições de nos levantarmos, quando nós não temos mais condições de olhar para a nossa vida, antes de nós orarmos, falamos sobre isso. João, o evangelista, o discípulo amado do Senhor, escreveu uma frase tão linda que Jesus disse a ele, no momento, uma semana antes, que antecedia a sua morte de cruz. O Senhor Jesus olhou para os discípulos que ali estavam, e eles estavam discutindo entre eles, como a partida de Jesus: quem será o maior entre nós? Quem será o maior do reino? Bendito seja o nome santo do Senhor. E Jesus, olhando a isso, eu quero acreditar que quem inicia esse assunto é Pedro, irmão, sempre tomando partido das coisas e dos negócios de Jesus em sua missão. Então começa aquela discussão, e Jesus, vendo toda aquela discussão acalorada, não respeitando aquela semana tão difícil e a dor que Jesus iria passar, mas daquele mesmo cenário, outra discussão: quem iria lavar os pés, porque eles iriam ali celebrar uma ceia, alimentar-se.
quem vai lavar os pés? Quem vai fazer? E todos eles se viraram e viraram as costas. Estava uma discussão na última semana em que Jesus antecedia a sua morte. Olhou para os discípulos e disse: alguém que está entre nós, que mete a mão no meu prato, irá de me trair. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi naquela mesma semana que Jesus disse a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Foi naquela mesma semana, louvado seja o nome santo do Senhor, que agora os guardas iriam chegar e tomar Jesus antes de ser preso, levado pelo soldado. Ele disse uma frase que nos alimenta esta noite: louvado seja o nome santo do Senhor. Os nervos à flor da pele, os discípulos cansados, a discussão quem seria o maior. Naquele cenário, 2 dos discípulos iriam trair, um negava, outro trairia. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como vencer, irmãos? Como levantamos? Como nós nos levantamos de nossa cama olhando para um futuro incerto? Como nós saímos de nossa casa? Como terminar o culto, estas luzes se apagar? Como nós vamos continuar rompendo na fé? Louvado seja o nome santo do Senhor, seguros nas mãos do Cristo da glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, é um anjo que alimentou. Aqui foi o anjo que levou comida, e hoje é diferente. É o Espírito de Deus que nos traz alimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que esta noite está nos alimentando com a poderosa palavra do Senhor, o evangelho genuíno da graça. Bendito seja o nome santo do Senhor, nos ensinando, nos admoestando, nos pegando todas as nossas lágrimas e as nossas dores, e dizendo como João, próprio Cristo disse: não turbe o vosso coração. Nós vencemos tudo isso quando colocamos os nossos olhos na eternidade. Bendito seja o nome santo do Senhor. E para colocar os olhos na eternidade, precisamos ser alimentados do verdadeiro pão da vida, que é Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome santo do Senhor. Precisamos beber desta água que emana do trono, e o trono de Jesus é a cruz do Calvário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. É de lá, irmãos, é a partir da palavra de Deus que nós alimentamos a nossa alma com esperança e fé. A esperança é Cristo, e a fé é que nos leva e nos levará até a volta de Jesus, nos sustentado aqui neste mundo onde nós vivemos, irmãos. Eu não estou aqui para falar que dias melhores virão dentro deste mundo, não sou o profeta do caos jamais, mas estou dizendo biblicamente, pelo Espírito Santo de Deus, como as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Todos os dias da nossa vida aqui, irmãos, nós tropeçamos. Nós negamos o Senhor com os nossos pecados, nossas faltas, os nossos erros diante do Senhor. Uma coisa nós vencemos, a outra ainda maior se levanta. Hoje nós estamos aqui com saúde, louvando e adorando o Senhor. Amanhã uma enfermidade toma nosso corpo, nós ficamos mais velhos e cansamos, e o nosso corpo vai se desfazendo, todo o nosso ânimo e coragem vai se diminuindo do nosso corpo. Mas a palavra de Deus nos exorta que bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus e vive sustentado por ela. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tudo ficará aqui, irmãos queridos, tudo vai ficar neste lugar, e então logo quando o Senhor Jesus vir, nós estaremos diante do Senhor com a nossa botija cheia, o nosso coração preparado, a nossa lamparina cheia, como as virgens prudentes. Não entramos no deserto sem a permissão do Senhor. E se você está no deserto e entende que foi Deus que te colocou, é a agenda de Deus. Tem graça de Deus no deserto para nós. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se estamos atravessando e Deus está nos sustentando, se nós sentimos a presença de Deus no nosso coração, apesar da circunstância,
Apesar das provações, apesar do casamento com problema, apesar do filho envolvido com coisas ilícitas, apesar das necessidades dentro da nossa casa, nós conseguimos sentir a presença de Deus e adorar aquele que é digno de honra e de glória, é porque passamos pelo vale para a glória de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus está nos adornando, Deus está nos esquadrinhando, para nós servirmos a Ele de todo o nosso coração, sendo instrumento nas mãos do Senhor. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Aqui, irmãos, a palavra pão cozido simboliza um pão pronto, um pão assado, um pão pronto para ser consumido, que nos leva, claro, por uma conhecimento de causa, e aqui está simbolizando a própria palavra de Deus, e a botija de água simboliza o Espírito Santo sobre a nossa vida, que nos sustenta, o Espírito Santo que sonda o nosso coração, as obras que são geradas, que em nós evidenciam a salvação, que em nós evidencia que a presença de Deus está em nós, que em nós evidencia as obras de alguém que está na presença do Senhor e que teve a sua vida redimida pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E o pão cozido aqui simboliza a verdadeira palavra de Deus, aquele pão que não tem a mão do homem, nem o conhecimento humano, mas simplesmente a palavra de Deus que é lançada sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que ele bebeu e comeu e tornou a deitar-se. Aqui nos leva, irmãos, a um pensamento de que alguém que ouve a palavra de Deus e não põe em prática, de alguém que conhece a palavra de Deus, ouve o Senhor falar, mas não põe em prática. Salmista Davi, Salmo 119:11 diz assim: guardei a palavra de Deus no meu coração para viver por ela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, tem um exemplo claro aqui nos nossos olhos. Não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, que esta noite está sendo pregada, e não deixar descer no nosso coração. Se assim nós não fizermos, só ouvirmos a palavra de Deus, mas não colocamos em prática, nós não vamos praticar o ato de crer, nós não vamos praticar o ato da confiança. Irmãos, que palavra maravilhosa, louvado seja o nome santo do Senhor. Seremos só meros ouvintes, meros espectadores da palavra de Deus e não praticantes. Precisamos ouvir a palavra de Deus, mas nós estamos acostumados, irmãos, a ouvir falar sobre a nossa vida, a ouvir falar sobre promessas e revelações e profecias, e não queremos aprender da palavra de Deus, quando o próprio Deus nos ensina, assim como Josué, nos momentos difíceis da sua vida. Josué capítulo 1, Deus lembra Josué, faz promessas a ele, Deus chega diante dele, esforça, tenha ânimo, coragem, eu te ajudarei. Talvez o Senhor tenha visto que Josué não animou, continuou com o mesmo sentimento. A palavra de Deus naquele momento parece que Josué estava tão amarrado à circunstância. Então o Senhor vai um pouco mais além, lembra ele: Josué, eu prometi a estes homens, aos pais deles, que eu daria uma terra, que emanaria leite e mel. Minha palavra não volta atrás, Josué, eu vou dar tudo o que eu prometi. E Josué, eu quero crer assim. Ele estava ouvindo do Senhor e continuou na mesma circunstância. Agora o Senhor vai um pouco mais além e diz: Josué, não aparta o livro desta lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, lá está todas as minhas promessas. Está escrito ali, Josué, e a minha palavra é verdadeira, não volto atrás da minha fala, eu cumpro a minha palavra, Josué. Mas não adianta você andar com ela na bolsa, no alforge, não adianta você andar com ela em cima de um animal, ou aberta dentro da sua casa. Não, não, Josué, examina ela todo dia, todo instante da tua vida, decora este livro, examina, assista a ele todo dia, coloca em prática, e você vai conhecer a minha palavra. Esta noite o Senhor está dizendo a mesma frase que disse a Josué, a mim e a você, na circunstância como Elias. Não adianta ouvir a palavra de Deus, beber da água da vida, comer do pão da vida e voltar a deitar. É claro aqui o Senhor dizendo: comamos, bebemos e então não morreremos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Daremos um passo
e seguiremos rompendo em fé, em nome do Senhor Jesus. E o anjo tocou para finalizar, pela segunda vez, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Aqui claramente está apontando aqui para a vida eterna. Irmãos, que maravilha nós sabermos que o Senhor virá nos buscar, que o que nós estamos ouvindo aqui é uma preparação para um até breve. Louvado seja o nome santo do Senhor. Crente, irmãos, cristão que fica amarrado nas circunstâncias da vida, não consegue pedir o Senhor: Abba, Pai, Maranata, vem Jesus nos buscar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui claramente fala da vida eterna, porque será muito longo o nosso caminho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Nós ouvimos aqui a palavra de Deus, nós ouvimos aqui a mensagem do Evangelho, fomos alimentados, nós tomamos da água. Louvado seja o nome santo do Senhor, e seremos sustentados. Nunca faltará a palavra de Deus para colocar nós de pé novamente. Bendito seja o nome santo do Senhor. Como João disse lá em Apocalipse capítulo 1, quando todas as portas se fecharam deste mundo, da evangelização, da onde ele morava, João na ilha deserta, em Pátimos, numa ilha vulcânica, todas as portas da terra se fecharam, a da glória se abriu, Jesus se revelou a ele, e o Espírito de Deus: sobe para cá, João, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim esta noite aconteceu conosco. O Senhor mais uma vez falou ao nosso coração, e eu tenho certeza que eu vou sair daqui guiado e movido pelo Espírito Santo e a palavra de Deus do nosso coração. E eu tenho certeza que toda a igreja que ouviu a palavra de Deus, sairemos daqui, comemos, alimentamos a nossa alma, e o Senhor nos sustentará até a volta de Jesus. Nós estaremos confiantes na sua palavra. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.